Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na última terça-feira, o Atlético Paranaense fez história ao eliminar o atual campeão Palmeiras e garantir uma vaga na final da Libertadores de 2022. Dessa forma, o clube volta a disputar a decisão da principal competição de clubes do nosso continente após 17 anos. Naquela ocasião, em sua estreia em decisões internacionais, o Furacão perdeu o troféu para o São Paulo, mas pelo menos começou ali a trilhar um caminho de muito sucesso no futebol sul-americano. Não é à toa que o Atlético Paranaense, de 2005 para cá, já disputou outras 7 Libertadores e já faturou 2 vezes a Copa Sul-Americana. Aproveitando então esse grande resultado de terça, o Gol de Canela traz hoje um vídeo pra lá de especial, contando o que aconteceu com cada um dos jogadores do Furacão que estiveram presentes na decisão da Libertadores de 2005. Confere só! Assim como foi agora em 2022, a trajetória do Atlético Paranaense até a final da Libertadores de 2005 foi movida de muita emoção. Na fase de grupos, o clube se classificou com muito sofrimento, em uma chave que contava com Libertad do Paraguai, América de Cali da Colômbia e Independiente Medellín, também da Colômbia. Depois, nas oitavas, passou pelo Cerro Porteño do Paraguai nos pênaltis. Nas quartas, derrotou o Forte Santos, então campeão brasileiro. E na semifinal, deixou para trás o Chivas Guadalajara, representante do México naquela Libertadores. Bom, nos 2 jogos da final, no empate em 1-1 em casa e na derrota por 4-0 no Morumbi, o Atlético Paranaense inscreveu 18 jogadores nas súmulas. E são esses nomes que nós vamos recordar hoje, começando pelos goleiros. Titular nos 2 jogos, Diego tinha 26 anos naquela época e acabou deixando o Furacão ainda em 2005, quando foi contratado pelo Fluminense. Ele ficou no clube carioca até 2008 e depois rodou por clubes aqui do Brasil, de Portugal e do Azerbaijão, até encerrar a carreira em 2017. Hoje, aos 43 anos, Diego trabalha como treinador de goleiros no Vitória de Setúbal, de Portugal. Cria da base do próprio Atlético Paranaense, Thiago Cardoso não foi usado naquelas finais. Ele deixou o clube já em 2006 e passou a construir sua carreira em vários clubes do nosso país. Seu maior destaque nos últimos anos foi com a camisa do Santa Cruz, onde faturou 4 vezes o campeonato estadual, uma Copa do Nordeste e também participou das campanhas que levaram o tricolor da Série D para a Série A do Brasileirão em 2016. Aposentado do futebol desde 2020, Thiago tem hoje 38 anos. Partimos agora para os defensores. Nos 2 jogos, a dupla de zaga foi formada por Danilo e Durval. Contratado justamente naquele ano de 2005, Danilo tinha só 21 anos e após a Libertadores ainda ficou no clube até 2008. Depois disso, foi negociado com o Palmeiras e já em 2011 se mudou para a Itália, onde nos últimos anos defendeu as cores da Udinese, do Bolonha e do Parma. Aos 38 anos, Danilo segue atualmente sem clube. Durval, por sua vez, também chegou ao Atlético Paranaense em 2005 e pouco tempo depois dessa participação na Libertadores, deixou o clube para assinar com o Sport, onde fez história e se tornaria um dos maiores ídolos da história recente. Entre 2010 e 2013, ele também teve uma passagem vitoriosa pelo Santos e até chegou a ser lembrado na seleção brasileira. Hoje, aos 42 anos, Durval segue tocando sua vida em Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, sua cidade natal. Levado para o banco de reservas no primeiro jogo, o zagueiro Thiago Vieira não entrou em campo naquela partida. Infelizmente, não achei quase nada sobre ele na internet. As únicas coisas que descobri é que ele saiu do Furacão após a Libertadores e rodou por alguns clubes menores do Brasil até 2011. Se alguém souber de mais alguma coisa, deixe aqui nos comentários. Titular nos 2 jogos da final, o lateral direito Jean Carlos foi um dos principais destaques do Furacão naquela campanha da Libertadores de 2005. Ele seguiu no clube até 2008, quando foi contratado pelo São Paulo. Depois, ainda passou por grandes equipes do Brasil, como Cruzeiro, Botafogo e Bahia, mas em 2013, com apenas 30 anos, faleceu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Usado como lateral esquerdo nos 2 jogos da final, Marcão também é até hoje lembrado como um dos destaques daquela histórica campanha. Ele deixou o Atlético Paranaense ainda em 2005 para se aventurar no futebol japonês e saudita. Ainda voltou para o Furacão e passou por Internacional, Palmeiras e Goiás antes de encerrar a carreira em 2012. Aos 47 anos, Marcão trabalha hoje como auxiliar técnico no CSA.
O lateral /volante André Rocha jogou 82 minutos no segundo jogo da final. Ele seguiu no Atlético Paranaense até 2007 e depois rodou por alguns clubes do Brasil, como Figueirense, Vasco e Bragantino, e fora do país, passou pelo futebol norte-americano e grego. Afastado dos gramados desde 2020, André tem hoje 38 anos e é dono de um complexo esportivo em Campo Belo, São Paulo. Vamos agora para os meio-campistas. Ídolo do Furacão, Cocito atuou os 180 minutos daquela decisão de 2005. Logo após o vice na Libertadores, ele deixou o Atlético Paranaense e passou pelo futebol espanhol e por alguns clubes do nosso país, como Fortaleza e Vila Nova, até encerrar a carreira em 2012. Cocito tem hoje 44 anos e é sócio em uma instalação esportiva em Curitiba. Alan Bahia foi outro ídolo recente da história do Atlético Paranaense que esteve em campo na final da Libertadores de 2005. Na ocasião, ele jogou os 90 minutos do primeiro jogo e entrou no finalzinho do segundo. Tirando alguns rápidos empréstimos para clubes do Brasil e do exterior, ele só saiu do Furacão em definitivo em 2012 e depois tocou sua carreira por clubes menores do nosso país até pendurar as chuteiras no final de 2018. Aos 39 anos, Alan Bahia recentemente assumiu o comando do Pedreira, equipe da 2ª Divisão do Amazonas. Camisa 10 daquele time, Fernandinho jogou os 2 jogos da final de 2005 e logo após a competição foi negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Depois, entre 2013 e 2022, fez história com as camisas do Manchester City e da seleção brasileira, até retornar ao Atlético Paranaense, onde foi inscrito na atual Libertadores nas quartas de final. Ele é o único que fez parte dessas 2 campanhas. 37 anos é a idade de Fernandinho. Especialista em bolas paradas, o meia Fabrício participou das 2 decisões e, infelizmente, acabou ficando marcado por ter perdido um pênalti no jogo da volta. Ele permaneceu no clube até 2006 e depois rodou por várias equipes do Brasil e do exterior, até largar os gramados em 2015. Aos 42 anos, Fabrício é dono de uma consultoria esportiva e também de uma academia em Divinópolis, em Minas Gerais, sua cidade natal. Cria da base do próprio Atlético Paranaense, Ticão viu do banco de reservas as 2 decisões. Entre idas e vindas, deixou o Furacão em definitivo só em 2009. Depois, se arriscou em alguns outros clubes do Brasil e finalizou a carreira no futebol vietnamita em 2020. Aos 37 anos, Ticão trabalha hoje com mentoria de atletas. O meia Evandro foi mais uma cria da base do Furacão que esteve naquela final de 2005. Na ocasião, ele participou dos 2 jogos. Evandro ainda permaneceu no Furacão até 2008 e, a partir daí, fez sua carreira por clubes como Palmeiras, Vitória, Figueirense e Santos. Fora do país, ainda defendeu as camisas do Estrela Vermelha, Porto e Hull City. Ele aposentou do futebol ano passado e hoje, aos 36 anos, mora em Blumenau, sua cidade natal. Durante sua rápida passagem pelo Atlético Paranaense, Rodrigo Beckham fez parte do grupo da Libertadores de 2005 e ainda jogou alguns minutos do segundo jogo da final. Sofrendo com lesões, ele largou os gramados em 2010 com a camisa do Red Bull Brasil e hoje, aos 46 anos, é instrutor de futebol e de surf. E vamos finalizar com os atacantes. Talvez o maior destaque daquela campanha, Lima jogou os 2 jogos da final. Ele deixou o clube após a Libertadores para jogar na Arábia Saudita, mas ao longo da carreira ainda teve uma outra passagem pelo Furacão em 2009. Além disso, também jogou por clubes como Corinthians, São Caetano, São Paulo e Botafogo. Lima aposentou do futebol em 2016 e hoje, aos 40 anos, é embaixador da escolinha de futebol Furacão. Emprestado pelo Rubim Kazan, Aloísio Chulapa foi titular nos 2 jogos do Atlético Paranaense na final da Libertadores de 2005. Aliás, no empate em 1-1 no primeiro jogo, o gol foi dele. Curiosamente, meses depois dessa decisão, ele foi negociado com o São Paulo, onde participaria diretamente da conquista do Mundial de Clubes. Após deixar o tricolor em 2008, Aloísio jogou por clubes como Vasco, Brasiliense e Ceará, entre outros, até encerrar a carreira em 2017. Aos 47 anos, o ex-atacante é hoje empresário e embaixador de um site de apostas esportivas. Por fim, o atacante Cléo viu do banco de reservas os 2 jogos da final. Ele foi mais um que deixou o clube após a Libertadores de 2005, porém teve uma segunda passagem entre 2014 e 2016. Ao longo da carreira, também passou por clubes de Portugal, Sérvia, Japão e China, até aposentar dos gramados em 2020. Aliás, na Sérvia, conseguiu a façanha de jogar nos rivais Partizan e Estrela Vermelha. Cléo tem hoje 37 anos.
E se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!